Capítulo 25, Vinho. Que notícias terríveis, disse com sorte Gyokuro, com o rosto sombrio. Diante dela, o semblante celestial de Jinchi estava igualmente perturbado. Acho que algum figurão está morto. Mal Mal também estava lá, mas simplesmente presente, sem sentir nenhuma emoção do momento. Pode ter parecido frio, mas ela não era sentimental o suficiente para sentir qualquer simpatia por alguém cujo nome nunca tinha ouvido e cujo rosto nunca tinha visto. De qualquer forma, o falecido tinha mais de 50 anos de idade e a causa da morte foi beber demais. Tu colhes o que tu semeias, isso era tudo que havia para fazer. Ou deveria ter sido. Mesmo depois de completar suas tarefas de degustação de comida, Mal Mal não conseguia sair da sala. Aparentemente, Jinchi havia enviado um Yang para algum tipo de missão e, como consequência, Mal Mal teve que ficar. Mesmo um eunuco não poderia ficar sozinho com uma consorte real, uma dama de companhia deveria estar presente. O ponto mais importante foi que Jinchi encarregou um Yang, e não seu servo Mal Mal, da tarefa. E isso significa que ele está tramando alguma coisa, pensou Mal Mal. E ela estava certa. Você acha que a causa da morte foi realmente muito vinho? Jinchi perguntou, e seu adorável olhar não estava focado na consorte, mas apenas por cima do ombro dela, em outras palavras, em Mal Mal. Havia várias maneiras de morrer de bebida. Até Mal Mal, que gostava do álcool, entendia que se bebia demais se tornava um veneno. Qualquer medicamento funcionava se a dosagem fosse muito grande. O consumo crônico de álcool pode induzir disfunção hepática. Muito de uma vez pode causar a morte no local. Neste caso, foi o último, uma superabundância de bebida numa festa entre compatriotas. Supostamente, a vítima comeu generosamente de uma jarra generosa. Isso certamente mataria você, Mal Mal comentou levianamente. Enquanto ele chegou à guarita perto do portão principal. Foi o mesmo lugar onde ela conheceu Lihaku. Ainda era um quarto simples, com poucos móveis, mas hoje foram servidos chá e lanches e um braseiro foi aceso para afastar o frio. Mas foi a metade do normal, disse Jinchi. Presumo que metade do vinho de sempre. Gaoshun pegou algo de uma criada que apareceu do lado de fora do Palácio dos Fundos. A garota não disse nada, apenas abaixou a cabeça e retirou-se. Francamente, não consigo acreditar que ele morreu de bebida, disse Jinchi. Não Konen. Konen era o nome do homem morto. Ele tinha sido um guerreiro esplêndido que bebia vinho em jarras e, pelo que Jinchi e Gyokuro disseram, ele também não era uma pessoa tão má. Gaoshun colocou o objeto que recebeu da garçonete sobre a mesa. Era um frasco de cabaça. Gaoshun despejou em um pequeno copo. O que é isso? Mal Mal perguntou. O mesmo vinho que foi servido na festa, informou Jinchi. Pegamos de um dos outros jarros que estava presente. Aquele de onde Konen estava bebendo foi derrubado e todo o conteúdo foi derramado. Portanto, nunca saberemos se aquele jarro continha veneno. Afinal, o veneno seria o próximo culpado óbvio, se não fosse o vinho propriamente dito que o matou. Muito certo. Jinchi obviamente sabia o quão irrealistas eram suas esperanças, trazendo esse álcool para Mal Mal para examinar. O fato de ele ter feito isso de qualquer maneira, de claramente querer encerrar o assunto, deixou-a curiosa. Ele devia um favor ao morto? Ele só precisa reativar aquele charme estúpido, pensou Mal Mal. Ultimamente Jinchi parecia muito mais infantil para ela não pôde evitar. Honestamente, era mais fácil para ela quando ele bufava e mandava nela. Agora ela levou o vinho aos lábios e lambeu-o suavemente com a língua. Olá, o que é isso? O vinho tinha sabor doce e azedo ao mesmo tempo. Era como se tivesse começado doce e depois alguém tivesse acrescentado uma pitada de sal. É como cozinhar vinho. Um sabor muito incomum, ela comentou, olhando atentamente para Jinchi. Sim, foi a preferência pessoal de Konen. Ele gostava muito de doces. Ele gostava de um vinho doce e só levava salgadinhos doces com ele. Jinchi quase parecia em êxtase ao descrever o falecido. Konen poderia ser presenteado com as melhores carnes defumadas ou sal gema luxuoso. Mas ele não tocava neles, de acordo com Jinchi. Há muito tempo ele gostava de comidas mais saborosas, mas depois. Um dia, do nada, ele se inverteu. Completamente. Tanto que quase todas as suas refeições passaram a ser exclusivamente doces. A sugestão de um sorriso, genuinamente espontâneo, ao que parecia, passou pelo rosto de Jinchi. Parece que ele estava flertando com o diabetes, disse Mal Mal, apresentando implacavelmente sua opinião. Não manche minhas memórias com a realidade sombria, por favor, disse Jinchi com tristeza. Então, um homem que gosta de comidas salgadas de repente prefere as doces, pensou Mal Mal enquanto esvaziava a xícara e despejava mais álcool da cabaça. Ela bebeu e repetiu o processo. Jinchi e Gaoshun a observavam de perto, mas ela os ignorou. Quando a cabaça estava meio vazia, ela finalmente falou, os salgadinhos servidos com o álcool nesta festa. Havia sal envolvido? Sim. Sal gema, bolos lunares e carne curada foram servidos. Devemos preparar um pouco do mesmo para você? Não, obrigado. Vou terminar de beber essa coisa quando estiver pronto. Se eles fossem me oferecer lanches, gostaria que tivessem feito isso antes. Uma carne boa e salgada complementaria perfeitamente o vinho. Não era exatamente isso que eu estava pensando, disse Jinchi, irritado. Mal Mal serviu-se de mais vinho. Ela não prestou atenção à descrença transparente de Jinchi de que voltaria a beber. A chance de beber era tão rara, fora o gole ocasional que ela sentia como se fosse veneno, e ela iria tirar vantagem disso. Mal Mal bebeu a cabaça até secar, até a última gota. Ela ficou tentada a soltar um grande grito de satisfação, mas considerando a presença da nobreza, decidiu se conter. Você tem a jarra onde o mestre Konen estava bebendo? Sim, embora esteja em pedaços. Isso é bom. Deixe-me ver. Ah, também, há algo que eu gostaria que você verificasse para mim, informou Mal Mal. No dia seguinte, Jinchi convocou Mal Mal mais uma vez. Eles vieram para a mesma sala de antes.
O local habitual de trabalho de Jinshi parecia ser o escritório da matrona das mulheres servidoras, mas seus aposentos estiveram bastante ocupados recentemente com mulheres indo e vindo. Os escritórios das outras duas divisões de serviço eram praticamente os mesmos. Talvez tenha algo a ver com a aproximação do final do ano. Eu sabia, pensou Mal Mal enquanto revisava o documento que resumia os resultados da investigação que ela havia solicitado. Ela olhou para o caco de cerâmica que também havia sido trazido para ela, onde estava sobre o pano de embrulho usado para transportá-lo. Havia grãos esbranquiçados grudados nele. Ela pegou o caco e o lambeu. Tem certeza de que é seguro fazer isso? Jinshi estendeu a mão como se pudesse impedi-la, mas Mal Mal balançou a cabeça. Não é venenoso. Não há o suficiente para isso. Suas palavras soaram portentosas, mas claramente confundiram Jinshi e Gaoshun. Mal Mal foi até o braseiro com a embalagem de papel que continha o relatório e acendeu-o. Então ela segurou o caco da jarra perto da chama. A cor do fogo mudou. Sal? Jinshi perguntou, olhando para as chamas. Ele evidentemente aprendeu a lição desde a última vez que ela lhe mostrou esse truque. Isso mesmo. Aparentemente havia tanto líquido neste jarro que mesmo depois que o líquido evaporou, restaram grãos. Também havia sal no vinho que Mal Mal provou. Não é algo adicionado durante o processo de produção, mas sim o tipo de coisa que pode ser servida como lanche, simplesmente foi jogado no vinho. Se os participantes da festa geralmente preferissem sabores mais salgados, então o vinho muito doce não seria do seu agrado. Todo mundo sabia como colocar sal na borda de uma xícara, mas para colocar o sal diretamente no vinho, alguém devia estar muito bêbado ou ser um completo ignorante culinário. Uma pitada de sal era uma coisa e estaria bem, mas a jarra onde Konen havia bebido continha grandes quantidades. O sal é essencial para a sobrevivência humana, mas muito dele é tóxico, disse Mal Mal. Nesse aspecto, era como o vinho, beber de mais de uma só vez poderia ser fatal. Quando ela considerou a quantidade de vinho que Konen havia bebido e a quantidade de sal dissolvido nele, parecia uma possível causa de morte. Mas isso não faz sentido, disse Jinshi. Ninguém poderia deixar de notar que estavam bebendo algo tão salgado. Acredito que pelo menos uma pessoa poderia. Mal Mal voltou o relatório para eles. Continha detalhes dos hábitos pessoais de Konen. Você me disse, mestre Jinshi, que um dia mestre Konen espontaneamente passou de preferir alimentos salgados a preferir alimentos doces, certo? Sim, está certo, disse Jinshi. Espere, você não pode querer dizer. Sim, acho que talvez ele tenha parado de sentir o gosto salgado. Este homem, Konen, era um burocrata competente, diligente e dedicado ao seu trabalho. Seu autocontrole, beirando o estoicismo, ficou evidente até mesmo no relato um tanto superficial. Depois da morte da esposa e do filho numa praga há alguns anos, dizia-se, ele vivia para o trabalho. Vinho e doces eram seus únicos prazeres. Existem algumas doenças que podem roubar o paladar de uma pessoa. Dizem que são causadas por desequilíbrios na dieta ou, às vezes, por estresse. Quanto mais direta uma pessoa fosse, mais reprimido seu espírito poderia se tornar. E o fardo criado por essa condição pode levar à doença. Tudo bem. Quem colocou o sal no vinho, então? Mal Mal inclinou a cabeça. Não é meu trabalho descobrir isso. Armada com o fato de que os outros jarros também haviam sido salgados e que Konen era uma pessoa muito séria, ela suspeitava que Jinshi poderia resolver o resto. Nem todo mundo gostava de um trabalhador diligente. Eles podem decidir pegar uma peça nele enquanto ele estava bêbado. E quando vissem que ele nem havia notado a piada, poderiam decidir se envolver nela até que ele percebesse. Às vezes o álcool assume o controle, por assim dizer, mas será que os perpetradores algum dia teriam esperado esse resultado? Covardes, fugindo como eles fizeram. Mal Mal não conseguiu explicar tudo, embora pudesse. Ela não estava mais ansiosa do que qualquer outra pessoa para ser a causa imediata da punição brutal de alguém. Mesmo com todas as pistas que ela deu a Jinshi, foi tão bom como se ela mesma tivesse contado a ele. Jinshi disse algo para Gaoshun, que posteriormente saiu da sala. Jinshi olhou para ele por um momento. A observação cuidadosa revelou um pequeno ornamento com borlas preso a uma obsidiana em seu cinto. Isso é um emblema de luto? E foi deliberado que ele tenha tornado isso tão discreto? Me desculpe. Agradeço sua ajuda, disse Jinshi, voltando aquele sorriso transcendente para ela. De jeito nenhum. Mal Mal estava muito curioso para saber qual era a conexão entre Jinshi e Konen, mas ela se conteve para não bisbilhotar. Se for algo indecente, posso me arrepender de ter perguntado. Afinal, nunca se poderia ter certeza de quem estava relacionado com quem e de que forma. Em vez disso, ela tentou uma pergunta menos carregada. Ele era realmente uma pessoa tão notável? De fato, ele foi muito bom comigo uma vez, quando eu era pequeno. Jinshi não deu mais detalhes, mas fechou os olhos. Ele parecia estar pensando no passado distante e isso o fazia parecer um jovem comum. Era um efeito que Mal Mal raramente via em seu rosto sobrenaturalmente belo. Acho que ele é humano, afinal. Era muito fácil, com a beleza sobrenatural de Jinshi, esquecer que ele nasceu de uma mulher como qualquer outra pessoa. Às vezes teria sido mais fácil acreditar que ele era o espírito milenar de um pêssego. Ultimamente, Mal Mal estava cada vez mais estranhamente insegura sobre como se sentir em relação a esse homem. Jinshi. Depois de ficar em silêncio por alguns momentos, Jinshi pareceu se lembrar de algo. Ele enfiou a mão embaixo da mesa e tirou um objeto. Uma cabaça? Mal Mal perguntou. Ele havia inventado uma cabaça de tamanho substancial. Ela podia ouvir um som estridente vindo do que quer que estivesse dentro dele. Milímetros. Mas não as coisas de ontem, disse ele. Então ele entregou a cabaça para Mal Mal. É seu, com meus agradecimentos. Ela puxou a rolha e sentiu o rico aroma de bebidas espirituosas. Apenas tente beber discretamente. Muito obrigado, disse Mal Mal com uma seriedade incomum. Então ele sabe ser atencioso, quando quer.
Pouco depois, ela foi confrontada com o rosto açucarado. Ela olhou para ele reflexivamente. Sim, ainda era o mesmo eunuco. Não posso dizer que você parece muito grato neste momento, disse Jinchi. É mesmo, senhor? Bem, talvez você devesse se preocupar menos com minha expressão e mais com o trabalho que tem que fazer agora. Por alguma razão, ela pensou ter visto um tremor percorrer Jinchi. Então ela estava certa, ele havia se esquivado de seus negócios para vir falar com ela. Uma coisa é ter muito tempo disponível, mas ignorar ativamente o seu trabalho? Talvez você deva cuidar disso antes que as tarefas se acumulem demais. Mal Mal ignorou convenientemente o fato de que ela mesma quase não trabalhava. Jinchi piscou e por um segundo ele pareceu magoado, mas então um pensamento pareceu ocorrer a ele. Um sorriso desagradável e travesso apareceu em seu rosto. Oh, estou trabalhando com bastante diligência, disse ele. De que forma, senhor? Jinchi coçou o queixo pensativamente. Uma das propostas legais que chegou à minha mesa sugeria que, para evitar que os jovens se afogassem na bebida, deveria haver um limite de idade para beber vinho. Mal Mal olhou para ele boquiaberto. Recomendava que beber fosse proibido antes dos 21 anos de idade. Seu sorriso ficou ainda mais desagradável. Mestre Jinchi, imploro que não aprove tal lei. Receio que não dependa apenas de mim, disse ele, com o sorriso como uma flor desabrochando enquanto observava a tristeza no rosto de Mal Mal. Seu lábio se curvou. Ela fez a única coisa que podia fazer e olhou para ele como um besouro tombado.